Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, por que Paulo Brax foi demitido pela 777 e não foi demitido pelo clube associativo? Alguém sabe me responder isso? Alguém? Alguém aí? Por que tá falando isso, cara? Tu tá maluco? O cara é funcionário da 777. Irmão, a gente esquece, mas o Paulo Brax já deu entrevistas dizendo que ele era funcionário do Vasco. Funcionário do clube associativo. Quem deveria demitir ele era o Pedrinho. É ou não é? Se ele disse que a folha dele de pagamento, quem pagava era o Vasco, não a 777, ou seja, a Vasco SAF, quem deveria demitir era o Pedrinho. O rapaz, é um mundo que ninguém entende porra nenhuma, ninguém entende nada. Primeiro, vamos ver a entrevista do Paulo Brax lá atrás, quando ele disse que era, sim, funcionário do Vasco. Vasco, não Vasco SAF. Vasco. Vamos lá. Pergunta do Pedrosa pra ele, inclusive. Pedrita. Tá com bumbum, ó, dando bote lá no SBT, né, Pedrita? Manja-rola do caralho. Vamos lá. E tem uma que eu preciso te corrigir. Eu não sou funcionário da 777, sou funcionário do Vasco, tá? A 777, até tinha esquecido de anotar isso aqui. Porque tem pessoas que fazem essa confusão. Foi bom você ter citado. Eu sou contratado dentro de um processo da 777. Só que eu sou funcionário do Vasco, minha carteira é assinada pelo Vasco. E meu vínculo não é com um grupo de trabalho, tá? Não posso te responder a respeito de comunicação do clube, se alguém vai vir aqui falar em nome da 777 ou em nome de outras pastas. E ele diz, ó, eu não posso nem falar sobre a 777 porque eu sou funcionário do Vasco. E como a 777 demitiu, tá tudo misturado ali, né? Tá um bolo doido do caralho. Galera, olha só, eu tô falando isso por causa das entrevistas, do que esses caras falam publicamente. É uma confusão filha da puta. Eu sou contratado pelo Vasco, quem paga meu salário é o Vasco, não posso falar pela 777. Mas participa das reuniões com o grupo e o caralho, que tá tudo muito estranho. E agora ele é demitido pelo Lúcio Barbosa, presidente da Vasco SAF. E aí tem o Atenção Salgadinhos, falando um monte de merda. Olha, o Paulo Brax. A gente vai ver tudo isso aqui. Mas vamos lá, galera. Por que a 777, na minha visão, demite, na minha visão, tá? Pelo amor de Deus, na minha visão, demite o Paulo Brax? Cara, o diretor de futebol é aquele cara responsável pelos contatos, por trazer os atletas para dentro do Vasco. Se bem que ele não faz isso sozinho, tá? Ele não faz isso sozinho. Quer ver mais uma do Paulo Brax? Vamos ver aí. Tem uma matéria da Globo. Primeiro vamos ver a matéria da Globo. Vamos ver essa matéria da Globo aqui, ó. Dizendo por que o Paulo Brax foi demitido da 777. Vamos ver aí. Porque ele saiu da Vasco SAF. Vamos lá. Matéria da Globo. Paulo Brax é demitido pela 777 e deixa a SAF Vasco. Vamos ver por quê? Tá aqui, ó. Duas coisas pesaram para a demissão. A primeira é que o investimento feito pela 777 não foi condizente com a performance do clube. A reformulação do elenco, liderada por Paulo Brax, coloca na conta dele aqui, ó, os jogadores contratados. Contou com mais de 110 milhões investidos em reforços ao longo do ano, todos esses 110 milhões sendo pagos aí a perder de vista a verdadeira Casas Bahia. Ainda assim, o Vasco brigou para não cair durante todo o Brasileiro. E o outro ponto é que faltou planejamento, segundo aqui a Globo, na troca de técnico após falha do técnico Maurício Barbieri, né? Demorou muito a contratar. Mas o primeiro é a reformulação do elenco liderada por Paulo Brax. Tá, então eu tenho outro vídeo para te mostrar aqui que o Paulo Brax não fazia nada.
absolutamente nada sozinho. Por isso que lá atrás, no outro vídeo, eu falei, ó, tem que ser demitido todo mundo, não é só ele não. Os scouts do Vasco, a análise de ciência de dados e aquele programinha da 777 que eles têm lá, né? Deveria reformular esse programa que faz o desempenho dos atletas. Porque aí, vamos ver mais uma vez o Paulo Brax na mesma entrevista falando sobre isso. Dá uma olhada aí. Ano passado para esse ano. O maior crescimento foi do Vasco. Então, esse jogador ele pode ter o perfil, ele tem que ter o perfil técnico e ele tem que ter o perfil de projeto. Qual que é o projeto para ele? Se é só desportivo ou se é desportivo e financeiro. Ou se é financeiro mais do que desportivo. Se é um projeto de médio e longo prazo. Porque muitos clubes, também não vou citar, fazem isso. A partir do momento que esse nome ele é encontrado pelo nosso setor de análise, pela análise de mercado do Vasco, que a sala é conjugada com a minha, processo deste que eu participo ativamente, e esse nome é chancelado por nós, que ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para 2 aprovações, que eu preciso ter 2 aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo que se faz um futebol com mais assertividade, é você ter o braço técnico na mesa, e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então, esse jogador, ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente por mim, pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777, o que é normal dentro do nosso processo. Tá vendo aí, né? Todos os jogadores que foram aprovados, tanto pelos scouts, pelas análises do Paulo Brax, foi aprovado pela comissão técnica do Vasco e foram aprovados pelo setor lá, Pica das Galáxias, que tem um sistema foda, os scouts, análise de ciência, de dados, o caralho, de atletas da 777 Futebol Group. O Paulo Brax não fez nada sozinho. Tá aí o vídeo comprovando. Mas tinha que ser demitido. Tinha que ser um incompetente, arrogante. Tinha que ser demitido esse cara. Tinha que ser demitido. Na nossa visão de torcedores. Mas por que o grupo 777 demite? Ironia, né, cara? Ironia, porque ele disse que era contratado do Vasco, não da 777. Que ele defendia os interesses do Vasco e não da 777. Mas por que ele é demitido, na minha opinião? O Vasco está com um X gigantesco no mercado de contratações. O Vasco contratou vários jogadores, comprando esses jogadores, deixou de pagar clubes, deixou de pagar os agentes desses jogadores. Vários clubes, tanto do exterior quanto clubes nacionais, foram buscar através da CBF ou através da FIFA que o Vasco honrasse com seus compromissos. O Vasco não honrou compromisso nenhum de pagamento com os clubes que eles foram lá e buscaram os atletas. Clubes de fora entraram na FIFA, inclusive o Vasco sofreu um transfer ban, e clubes nacionais entraram no Conselho Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Então o Vasco está com X vermelhão, vermelhaço, gigantesco, no mundo aí das contratações. Eu trabalhei no metrô por 7 anos, fui segurança e fui condutor de trem do metrô aqui do Rio de Janeiro. Quando eu trabalhava como segurança, diziam para mim assim, olha, cumpra as normas, o que o metrô estabelece, mas lembre-se que se você fizer uma merda com a roupa do metrô, quem responde é o metrô, não você. Você não responde por isso. Quem responde é o metrô.
Se eu pegasse um cara lá alcoolizado, fazendo um monte de merda, eu tinha um procedimento que eu deveria realizar. Mas eu tinha que ter calma, muita calma naquela hora. Eu tinha que fazer tudo certinho, apesar de que muitas das vezes você tinha que usar de força física. Mas quem respondia, no caso de uma ação judicial, era o metrô e não eu, porque eu sou funcionário. Mesma coisa é o Paulo Brax, irmão. O Paulo Brax era o cartão de visitas da 777. O diretor, Paulo Brax. O Vasco deixou de pagar, não porque o Paulo Brax não quis pagar, mas a 777 não pagou. Seu Lúcio Barbosa, que hoje é o presidente da Vasco SAF, antes era o CFO. E ele não pagou. Antes era o CFO. Ele tem parte sobre isso também. A senhora Kátia Santos, que hoje é CFO do Vasco, ela tem também responsabilidade nesses pagamentos, porque ela controla o dinheiro. Era o Lúcio Barbosa, hoje a Kátia Santos, CFO do Clube de Regatas Vasco da Gama. Duas pessoas que já trabalharam com o senhor Júlio Brandt por anos. Ô, Senhor do céu. Então assim, cara, vamos lá. Pode ter influência do Pedrinho? Pode sim. Por quê? Tanto a Kátia Santos quanto o Lúcio Barbosa já trabalharam com grandes amigos do Pedrinho. A Chapa Sempre Vasco, antes de 2023, sempre lançou Júlio Brandt como presidente do Vasco. E hoje Júlio Brandt está aí, junto com o Pedrinho. Júlio Brandt, que já trabalhou com os dois cargos mais importantes, as duas pessoas que possuem cargos mais importantes no Vasco. Tanto o CEO, o presidente da Vasco SAF, que é o Lúcio Barbosa, quanto quem manda no dinheiro, a CFO do Vasco SAF, que é a Kátia Santos. Então pode haver influência? Pode. Mas na minha opinião, o principal é isso, cara. O Vasco está no vermelho no mercado. Não poderia permanecer com o mesmo diretor que não honrou os compromissos. Porque ele deve ter feito promessas. Não, cara, me libera aí o Léo Pelé que eu vou te pagar tanto aí, São Paulo. Não pagou. Tudo bem, todos sabem que por trás dele está a 777. Mas ele é o primeiro contato da empresa. A palavra é dele. O que eles fizeram? Tiram esse cara, colocam um cara que, porra, na minha visão, tá, galera? O Vasco está mudando da água pro vinho com relação a diretor de futebol. Da água pro vinho. O Vasco sai do lixo e vai lá pro ouro. Eu gosto do Alexandre Matos, é um cara vitorioso. É um cara que eu tenho muita ansiedade em ver o trabalho dele no decorrer do ano de 2024 dentro da Vasco SAF. Porque não é Paulo Brax, não, irmão. Não é Paulo Brax. Não é. Não é omisso. Não é medroso. Bota a cara. E o principal de tudo, gosta de time competitivo, irmão. Gosta de jogadores competitivos sem pensar em, valores. Gasta e gasta bem. Eu quero ver muito o Alexandre Matos, a relação dele com esse grupo 777. Porque diante de tudo que a gente está vendo no mundo inteiro, as notícias relacionadas à Vasco SAF, que tem 45% da Liga Britânica de Basquete e possui um time, o London Lions, na Liga Britânica de Basquete, e até hoje não aportou 4 milhões de libras, que deve dar aí mais ou menos 25 milhões de reais, para ficar tudo tranquilão lá. Eles não aportaram. Ah, meu irmão, não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro. O jatinho particular do Josh Craig Vander, da elite da 777, tá parado. Tá parado porque, não pagaram a manutenção da Rolls Royce que fez no avião. E terá que fazer outra. Enfim, galera, vocês veem o vídeo aí, é só notícia relacionada a financeiro da 777 desastrosas, e eles têm, segundo reportagens que a gente está vendo, que depositar neste ano, pena que é só em setembro, né? Vai passar a primeira e a segunda janela, só em setembro. Tomara que o Alexandre Matos consiga mudar isso, porque a 777 só aporta valores no Vasco que eles deveriam aportar até setembro, eles só aportam em setembro, e ano passado aportaram em outubro. Ou seja, iremos usar, tanto na primeira janela quanto na segunda janela, dinheiro do Vasco Associativo, dos ativos do Vasco Associativo. Galera, então é isso.
Eu acho, na minha visão, que foi por isso que o Paulo Brax foi demitido, para tirar aquela imagem dele e colocar a imagem de um cara pica da galáxia, de um cara mais foda, de um cara que conhece muita gente, de um cara que tem responsabilidade, de um cara foda do mercado, conhece vários agentes de jogadores de futebol e tem credibilidade. Então você tira um cara que a imagem dele já está desgastada porque a Vasco SAF não honrou compromissos nenhum com os clubes de futebol, da qual eles compraram os jogadores e traz um cara novo, um cara com bastante gabarito, bem aceito no mercado para tentar apagar aquela imagem ali do Paulo Brax. Bom, vamos ver como é que isso vai ser. Confesso para vocês que eu estou bem ansioso, porque o Alexandre Matos gosta de fazer times competitivos. E times competitivos, dinheiro, irmão. Vamos ver. Tamo junto. Amanhã eu volto com um react aí, tanto do Lúcio Barbosa, presidente da Vasco SAF, citando herança maldita, ô senhor. E eu trago também o Flá Dias falando sobre a demissão do Paulo Brax. Tamo junto, forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.